Olá pessoal, meu nome é Carlos Nitão, atualmente eu ocupo o cargo de Procurador Federal, estou à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Campina Grande e lá tenho a oportunidade de trabalhar com a matéria de licitações e contratos. Foi por conta dessa minha experiência profissional e pessoal que eu, quando passei no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação em Direito, resolvi pesquisar o tema da nossa conversa de hoje. E na oportunidade eu escrevi sobre o erro grosseiro nas contratações públicas, tendo como foco referencial principal a Lei 13.655, que foi uma lei que foi publicada em 2018, na oportunidade trouxe relevantes alterações na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E eu costumo dizer que essa modificação legislativa ela tem uma importância crucial para aqueles que não só atuam nas contratações públicas, mas que atuam de uma forma direta, como servidores ou servidoras públicas, que têm relações contratuais com a administração pública, terceiros interessados. É uma norma que é extremamente importante porque ela traz uma nova perspectiva de se pensar o direito público, ela traz uma nova perspectiva de se pensar as relações administração pública, iniciativa privada, e ela é tão importante que ela foi popularmente denominada de Lei de Segurança Jurídica. Então perceba que a LINDB, eu costumo dizer que a LINDB é a Constituição Federal de quem faz consultoria, de quem atua como advogado público, como advogada pública, prestando assessoramento jurídico, elaborando pareceres, esclarecendo dúvidas jurídicas aos gestores e às gestoras públicas. Então, o primeiro pedido que eu faço aqui a vocês e que deixo registrado é para que vocês utilizem, façam a leitura da Lei 13.655, que modifica os artigos 20 aos artigos 30. Na verdade, ela inseriu 10 artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e esses 10 artigos eles são extremamente relevantes porque eles tratam de dificuldades reais de gestão, eles tratam de interpretações administrativas, tendo uma perspectiva consequencialista, eles trazem uma preocupação de inserir na interpretação jurídica aquilo que a gente chama de realismo. Eles tratam naturalmente do erro grosseiro e, por consequência, da responsabilidade pessoal do gestor. Ele trata sobre instrumentos que são relevantes para promover a segurança jurídica, que é uma matéria que não é tão estudada quanto se deveria, sobretudo por aqueles que trabalham com o direito administrativo. Então, veja, se você der uma pesquisada aí no Google ou em qualquer outra ferramenta e colocar precedentes administrativos, você vai ter uma dificuldade em encontrar material sobre. E os precedentes administrativos eles são tão importantes para que nós possamos ter segurança jurídica nas relações públicas com a iniciativa privada, Assim como os precedentes judiciais, os precedentes administrativos, eles consolidam entendimentos. E a LINDB, ela diz expressamente, lá no artigo 30, que nós devemos utilizar ferramentas para promover a segurança jurídica e, dentre essas ferramentas, por exemplo, precedentes administrativos, súmulas administrativas, que são ferramentas que agregam segurança jurídica para os administrados, ferramenta que agrega segurança jurídica para servidores, para gestores e gestoras, à medida em que eles têm referenciais normativos que vai lhes orientar no processo de tomada de decisão. Então, quem não leu, dedique um pouco do seu tempo para ler. Existem várias obras sobre a LINDB. Se você gosta de ler artigos mais curtos, numa pegada mais descontraída, eu deixo aqui a sugestão de você acessar o site do Jota. Lá você vai encontrar muita coisa sobre a LINDB. Inclusive, eu tenho 3 artigos escritos lá, e eles sempre falando nessa perspectiva das contratações públicas, a LINDB e o erro grosseiro. E é interessante perceber que a LINDB ela vem num contexto
em que a gente vivencia de escalada do controle. Se você refletir um pouco sobre o nosso sistema jurídico de controle, você vai perceber que existem várias instâncias sancionadoras. E eu diria que pelo menos 5. Então, você pode responder na instância administrativa disciplinar, você pode responder na instância administrativa controladora, você pode responder na instância civil, você pode responder na instância penal e você ainda pode responder na instância da improbidade administrativa, que está naquela discussão, se faz parte do direito administrativo sancionador, teve aquele voto lá, salvo engano, do Barroso no STF, que trouxe, ou foi do André Mendonça, enfim, que trouxe uma perspectiva civil da ação de improbidade, mas é uma compreensão civil no sentido de que ela não estaria dentro do âmbito do direito penal. Então veja que você tem respostas estatais em que há uma multiplicidade de instâncias sancionadoras, muitas vezes com sobreposição de atribuições, o que gera insegurança jurídica porque não há uniformidade de entendimentos, há uma grande diversidade na compreensão de institutos. E um exemplo clássico, o Tribunal de Contas da União entende que você não pode usar pregão para serviços comuns de engenharia para obras. Você usa para serviço comum de engenharia, mas você não usa para obra. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco permite que você use dinheiro público para fazer obras através de pregão. E eu acredito que esse é um caminho. Você tem pequenas obras padronizadas, em que não há nenhuma dificuldade de você repetir o projeto básico, o projeto executivo. Tanto é que a nova lei ela vem nessa perspectiva de admitir, mas ela trouxe ali algumas condicionantes. Mas o que importa, para que a gente saiba aqui, é que para além dessa multiplicidade de instâncias sancionadoras, existe esse fenômeno caracterizado, e aí o professor Rodrigo Valgas, nosso querido amigo, escreveu um livro que é referência, que é o Direito Administrativo do Medo. E o que é o Direito Administrativo do Medo? É uma expressão muito feliz do professor Rodrigo para traduzir essa ideia do apagão das canetas. Ora, os gestores públicos não querem decidir. Os gestores públicos preferem, muitas vezes, a paralisia decisória, até mesmo aguardando a provocação de algum órgão de controle, ou a própria provocação interna dos setores demandantes, a serem responsabilizados em razão da divergência de opiniões que existe entre o gestor, ao interpretar a norma, e o órgão controlador, ao interpretar aquela mesma norma. Porque uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, pessoal, eu gosto de partir de 2 pressupostos. Como eu tenho estudado o tema do erro e da responsabilidade, então eu preciso deixar claro que toda essa teorização que a gente vem tentando construir é partindo do pressuposto de que nós estamos falando do gestor honesto. Nós estamos falando do bom gestor. E quando eu falo o gestor honesto, é aquela pessoa que está ali para efetivamente realizar o interesse público através das suas decisões, que não está ali para utilizar da máquina administrativa para gerar benefício para si ou para outrem, é o servidor público que está bem intencionado. E a gente sabe que é a grande maioria dos servidores públicos do nosso país. Então, toda essa teorização é para que essas pessoas tentem ter uma esperança de que é possível, sim, ser inovador na gestão pública, mas, ao mesmo tempo, ter segurança jurídica, porque parece que há uma contradição muito própria do nosso sistema jurídico. Porque, como nós sabemos, presume-se a boa-fé, e me parece que há uma inversão de presunção de valores. Então, na relação servidor público, órgão de controle, ou muitas vezes a sociedade, que também não deixa de ser um controle social, o que vem acontecendo é que, é servidor público, trabalha com licitação, então não deve ser alguém que está ali para utilizar da máquina pública para a finalidade pública. Infelizmente, existe toda essa narrativa para tentar desacreditar o serviço público, para tentar desacreditar os servidores públicos, com as intenções que a gente sabe muito bem quais são.
Então, o apagão das canetas gera paralisia administrativa e faz com que a máquina pública ela não consiga rodar. E o que eu acho muito engraçado é que as pessoas falam assim, a gente precisa inovar na gestão pública. A gente precisa tomar decisões inovadoras, a gente precisa ser arrojado. Eu falo, tá, tudo bem. Então, vamos tomar decisões inovadoras. Vamos fazer parcerias com a iniciativa privada, a utilizar recursos privados, desenvolver tecnologias e gerar benefícios para ambas as partes. Mas quando o gestor tenta ser ousado, quando o gestor tenta tomar decisões inovadoras, aí aparece, e isso é caso real, aparece um órgão de controle e fala, não, mas espera aí, não existe lei para isso. Legalidade, princípio da legalidade. É claro que o princípio da legalidade ele parte do pressuposto de ordenar a conduta do agente público. Mas a gente sabe que a legalidade raiz de Seabra Fagundes, um grande administrativista do Rio Grande do Norte, aquela legalidade raiz ela não subsiste mais hoje. A ideia de juridicidade ela está clara. Então, eu não preciso necessariamente de uma lei para tomar decisões administrativas que gerem benefícios para a sociedade. E aí, o que é que acontece com o fenômeno do direito administrativo do medo, com a ideia de apagão das canetas? Além de provocar essa paralisia decisória, ela gera um incentivo negativo. Ela gera uma seletividade adversa. Porque aquele camarada que sabe que pode ocupar uma função gratificada, que sabe que pode ocupar um cargo de direção, e tem um apetite de risco escalado, aquele camarada ou aquela cidadã que gosta de praticar atos que não são compatíveis com as finalidades públicas e republicanas, ele ou ela vai dizer, poxa, então deixa que eu assuma esse papel. Então você vai fazer uma seleção adversa. O bom gestor, a boa gestora, eles vão se esquivar, falar, não quero, porque amanhã ou depois eu não quero estar respondendo um processo no Tribunal de Contas, eu não quero estar respondendo uma ação de improbidade administrativa. E um parênteses, graças a Deus que a lei de improbidade administrativa foi modificada, mas daqui a pouco ela vai virar uma coxa de retalho que ninguém sabe mais o que é que vale e o que é que não vale. São tantas ADIs, tantas medidas cautelares. Infelizmente, escrevi um artigo sobre isso, está lá no Jota. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia do parágrafo 8º, artigo 1º, que trata de uma coisa que a gente vai conversar aqui, que é o crime de hermenêutica. E o fundamento do ministro gera insegurança jurídica, ao contrário, dar segurança jurídica. As normas, de um modo geral, elas são abstratas. Mas as normas, fazendo o recorte aqui para o nosso tema, as normas nas contratações públicas, elas são normas caracterizadas na sua essência pelo seu conteúdo aberto. São normas de conteúdo indeterminado. Tá. O que é o melhor resultado? O que é o melhor resultado que implica uma contratação mais vantajosa? O que é o melhor resultado que implica uma contratação mais vantajosa? Será que é fazer uma contratação apenas com menor preço? Será que é fazer uma contratação com menor preço, mas com uma técnica escalada e com uma qualidade mais evidente? Eu não sei. O caso concreto é que vai me dizer. Então, o crime de hermenêutica é o controle entender que o melhor resultado de contratação pública é valorar o princípio da economicidade e dizer, olha, você precisa ter um melhor valor. É o gestor falar, não, mas eu prefiro pagar um pouco mais, ter uma qualidade melhor, ter uma técnica mais moderna que me traz, inclusive, que realiza, inclusive, valores de sustentabilidade ambiental. Então, eu prefiro pagar um pouco mais. Aí, interpretação A, interpretação B. Multa, improbidade e tantas outras imputações ao gestor por uma simples divergência de opinião. Crime de hermenêutica. O Rui Barbosa falava isso lá no século XX, XIX. Então, aí o ministro Alexandre de Moraes retira a eficácia do parágrafo 8º dizendo que gera insegurança jurídica. Agora foi que bagunçou tudo. Porque você não pode mais divergir. E aí a gente vai falar sobre controle de opinião daqui a pouco. E não admitir a divergência na interpretação do direito é cessear a razão de ser do direito. Então, o direito é interpretação. Interpreta o abstrato e faz a aplicação no concreto.
Então, é preciso ter essa percepção de interpretar no abstrato e realizar a norma no concreto. Então, é interessante essa ideia. Eu até escrevi lá no Jota, e eu gosto bastante de Belchior, e eu falava exatamente sobre isso, né? Parece que Belchior foi um gestor público em uma outra das suas vidas, porque ele diz lá, eu não quero saber de teoria, mais ou menos ele diz assim, a minha alucinação é suportar o dia a dia, e o meu delírio é com a experiência de coisas reais, e é o que o gestor vive, coisas reais, todos os dias, dentro de uma complexidade dinâmica absurda. Técnica, enfrentando dificuldades reais, não tem servidor, não tem orçamento, não tem equipamento, não tem equipe qualificada. Então eu não posso, diante de todo esse grande contexto, simplesmente dizer, olha, essa conduta ela é caracterizada como sendo erro grosseiro, partindo de um pressuposto formal. Então a nossa proposta aqui é de utilizar a LINDB como referencial normativo para interpretação, compreensão e aplicação, mas sempre lembrando de um pressuposto básico. Eu não faço aplicação do direito em abstrato. Em abstrato, eu interpreto, eu escrevo artigo, eu debato com meus colegas, eu discuto e debato com minhas colegas, mas eu vivencio o direito no concreto, no mundo real. Então, se eu vivencio o direito no concreto, no mundo real, eu preciso entender o contexto fático dentro do qual o gestor ou a gestora estavam inseridos ou inseridas quando tomaram a decisão. Era um contexto de emergência? Ele tinha todos os elementos técnicos à sua disposição e mesmo assim ele tomou uma decisão equivocada? É sobre isso que a gente precisa conversar. É sobre isso que vocês precisam pesquisar, é sobre isso que vocês precisam escrever para que a gente evite apagão das canetas, para que a gente... E ainda ontem eu escutava alguém dizendo assim, mas eu não aguento mais perder talentos na gestão pública para a iniciativa privada. Mas é claro que você vai perder. Primeiro, por quê? A questão remuneratória. Segundo ponto, seleção negativa, apagão das canetas, responsabilidade. Perceba que há uma imensa e desmedida intolerância ao erro. E a gente vai conversar sobre isso. Então, normas de conteúdo indeterminado são normas que estão presentes a cada instante no dia a dia de quem faz gestão pública ou de quem assessora essas pessoas. É interesse público, bens e serviços especiais, resultado de contratação mais vantajoso, melhor preço. Veja que são elementos que você precisa ser compreendido a partir de um contexto fático, a partir de uma relação jurídica fática. Se você não dialoga a norma com o fato, você não vai conseguir dar conteúdo às normas de conteúdo indeterminado. Então, são valores jurídicos abstratos. Princípio é um valor jurídico abstrato. Norma de conteúdo indeterminado é um valor jurídico abstrato. De modo que a interpretação dentro dessa perspectiva consequencialista que a LINDB traz, ela precisa estar inserida em um contexto fático. E aqui tem um elemento que é muito importante, e eu sempre digo, a modificação mais importante do artigo 5º da 14133, que trata dos princípios, primeiro ela teve o bom gosto de juntar todos os princípios em um artigo. A 866, a gente saía tirando espalhado, que é outro problema do direito administrativo brasileiro. Eu sou muito crítico da ideia de do working, eu sou muito crítico a essa ideia de princípio como ferramenta para resolver problema. Na minha concepção, o princípio é um valor que você precisa implementar a partir de regras dentro de um determinado contexto. Então, eu sou muito kelseniano, eu sou muito da vibe de Hart. Eu sei que eu sou minoria, mas eu não posso ser diferente, sou advogado público. Eu trabalho com o concreto. E
para que eu trabalhe com o concreto, eu preciso fazer o diálogo do princípio com a regra. Então, dentro dessa perspectiva consequencialista, o que a Lindby fala é controle. E quando eu falo controle, eu estou falando aqui de um modo geral, eu estou colocando aqui tribunais de conta, controladoria da União, dos estados, eu estou inserindo aqui de uma forma mais ampla a própria decisão judicial, que de certa forma controla, na verdade controla, o problema é que ela avança demais com a ideia da constitucionalização do direito administrativo, Barroso e Companhia Limitada, ela avança demais ao ponto de entrar no mérito e substituir, e substituir de uma forma muito cômoda. Então, é muito bom substituir uma decisão que você tomou sem sentar na sua cadeira, sem ter as responsabilidades sobre as quais você carrega sobre o seu ombro, sem sentir ali calor, temperatura, pressão, enfim, sem estar no contexto. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente recebe bastante liminares lá na universidade, mais ou menos assim. A gente assina um contrato administrativo, uma das últimas era contrato administrativo de prestação de serviço de vigilância, veja, serviço de vigilância. 6 campos, mais o prédio da reitoria. Mais ou menos aí umas 8 a 10 mil pessoas circulando diariamente. E aí você recebe uma liminar do juiz falando, olha, se você assinou o contrato, desfaça. Se você não assinou, suspenda o processo licitatório. Tá tudo bem. O contrato está assinado, a gente desfaz o contrato, excelência. E faz o quê? O consequencialismo é isso. Porque ele tomou uma decisão com base em valor abstrato, ele falou, olha, estão dizendo aqui que você violou aqui as regras de habilitação, tá, tudo bem, é um valor importante. Determina que o contrato seja, entre aspas, desfeito, então você teria que fazer uma rescisão daquele contrato por conta de uma ordem judicial, mas não avalia as consequências da decisão dele. Ora, a universidade vai ficar sem contrato, a segurança daqueles espaços vão deixar de existir, ele não me diz o que é que eu preciso fazer, aí a universidade vai ter que manter a execução do contrato, porque ninguém vai deixar de manter a execução do contrato, mas pagando por reconhecimento de dívida, gerando todo um contexto administrativo, burocrático. Então, o consequencialismo, ele traz essa preocupação. A norma fala, olha, você não pode decidir tão somente com base em valores jurídicos abstratos, sem apontar as consequências práticas da sua decisão, sem olhar o contexto e o impacto da decisão naquele contexto. Então, basta você imaginar, por exemplo, imagine que algum município, ou algum estado, ou a própria universidade deseja desenvolver um aplicativo aí para gerenciar a boa aplicação dos recursos públicos, por exemplo. Então, nós temos aí algumas opções que se mostram possíveis. Então, você pode, por exemplo, buscar celebrar um acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação com uma universidade ou com o Instituto Federal, a ideia da ICT. E aí você pode, de repente, publicar um edital de PMI, você fala, vou publicar um PMI, um procedimento de manifestação de interesse, porque tecnicamente eu não sei como é que eu desenvolvo esse aplicativo para fiscalizar a regular e adequada aplicação desses recursos, ou eu vou fazer um diálogo competitivo. Então veja que você tem 3 opções. O problema é que dentro de um contexto fático, então dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui sobre valores jurídicos abstratos, consequencialismo, dentro daquela ideia de que você precisa avaliar as consequências práticas da decisão que você está tomando, que você precisa avaliar todo o contexto, basta você imaginar, por exemplo, se algum município tenha interesse de desenvolver um determinado aplicativo para fiscalizar, regular a aplicação de recursos públicos, que tem aí que consiga identificar desvios, um aplicativo para fiscalizar as obras, enfim.
desenvolver uma tecnologia da informação. Então, para isso, ele vai ter alguns mecanismos, ele vai ter algumas ferramentas que são possíveis. E dentro da escolha dessas ferramentas, né, esse consequencialismo também precisa ser verificado. Então, eu preciso, por exemplo, entender os caminhos que eu tenho. Então, eu tenho à minha disposição possibilidade de celebrar um acordo de pesquisa, desenvolvimento e inovação com uma ICT pública. E a ICT pública são as universidades, né, os institutos federais. Eu tenho a possibilidade de soltar um edital de procedimento de manifestação de interesse, porque envolve tecnologia, né. Eu também, por conta disso, tenho a possibilidade de soltar um edital de diálogo competitivo para tentar ouvir as soluções que poderão ser propostas pela iniciativa privada. E veja que eu posso também fazer até um procedimento licitatório específico com startups, se eu quiser fomentar aquele tipo de mercado, né? Então veja que você tem caminhos que você pode escolher para chegar ao mesmo resultado, que é desenvolver o aplicativo. Mas as consequências dessa escolha, elas precisam ser avaliadas. Então, por exemplo, será que se você for celebrar um acordo de parceria, você vai conseguir negociar de uma forma mais adequada a distribuição desse custo? Falar, olha, será que eu tenho interesse na aquisição da propriedade intelectual? Porque se eu tiver interesse na aquisição da propriedade intelectual, eu vou dizer, olha, ICT, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, eu vou depositar aqui 1 milhão, mas 100%, além do produto, né, 100% da propriedade intelectual que você desenvolver vai ser de minha propriedade. Ou você pode negociar, falar, vamos dividir a propriedade intelectual, 50% vai ser seu, 50% vai ser meu. E você envolver uma empresa privada nessa relação, por exemplo, PMI, diálogo competitivo, e para desenvolver esse aplicativo, haja necessidade de usar uma propriedade intelectual que já existe. Será que as empresas vão topar trazer essa propriedade intelectual que já existe, que é de que foi por ela desenvolvida em uma outra relação, para aplicar para desenvolver esse produto? Porque ela vai repassar isso para você. E se essa propriedade estiver em segredo? Porque ela tem receio que caia nas mãos de algum concorrente e desenvolva um aplicativo similar ao dela, porque ela domina aquele mercado. Ora, quais são as consequências disso? Primeiro, eu tenho uma equipe técnica adequada para fazer esse tipo de avaliação? Para tentar mensurar qual é o melhor caminho? Eu tenho uma equipe técnica adequada para me ajudar a fazer um planejamento? Como é que eu vou conseguir chegar em questões de preço? Se eu tenho 2 servidores só lá para fazer pesquisa de preço para toda a minha unidade administrativa? Então veja que são consequências que a gente precisa avaliar também no momento que a própria atividade administrativa toma a decisão. Porque eu venho falando aqui sempre na perspectiva, né, que o controle precisa observar, mas a administração pública, sobretudo, precisa observar também. Porque a norma fala, ela precisa, ao escolher dentre uma dessas 3 alternativas, ela precisa demonstrar quais as razões daquela escolha. Quais as razões daquela escolha? Para que a adequação do caminho ao resultado fique comprovado. Motivação. Então, eu costumo muito dizer que, claro que a legalidade é o princípio base do Estado de Direito, mas se você suprimir a legalidade, você tem o Estado Democrático de Direito que se estrutura numa Constituição. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o princípio mais importante é o da motivação. Porque na motivação você diz por que escolheu um desses 3 caminhos, você diz as razões jurídicas, você diz os fatos, e você mostra a congruência entre o motivo, o fato, a norma e a escolha final. Para quando o controle chegar e aferir aquela sua decisão, ele entender todos os passos e os elementos. Então, a professora Cristiane Stroppa, lá do Tribunal de Contas de São Paulo, ela brinca comigo porque ela diz, olha, você está falando muito dos tribunais de contas, mas eu preciso aqui também, professor, dizer o seguinte, que a administração também precisa fazer o seu dever de casa. E a LINDB está aí para isso.
né? Porque é muito fácil depois chegar a falar, mas o controle não observou o contexto que eu estava inserido, mas o controle não fez uma análise jurídica mais contextualizada, apenas entendeu que, por uma razão X, aquela não era a decisão que ele tomaria se fosse controle. E aí é uma outra coisa que a gente vai conversar. Mas você, a administração, precisa fazer o seu dever de casa. E fazer o dever de casa o básico é motivar, que é aquela velha história de que o processo precisa falar por si mesmo, né? Então veja que você tem valores abstratos e você tem consequencialismo. Então essa ideia de consequencialismo, né, traz também a percepção de que a realidade precisa ser observada, não apenas quando você toma a decisão, mas sobretudo no que diz respeito aos efeitos daquela decisão, porque se você decide apenas com base em um valor jurídico abstrato, porque violou o princípio da licitação, você deveria ter feito uma contratação direta. Não, a LINDB não admite mais isso. Por que é que violou o princípio da licitação? Não, porque a inexigibilidade que você fez, ela tinha outros potenciais concorrentes. Você disse que era exclusividade. Não, peraí. Mas existe no mercado outras empresas que oferecem os mesmos serviços que você oferece. Então veja que tudo é uma questão de escolha, motivação e consequência. Tá? Então, as normas de conteúdo indeterminado, aqui é o artigo 20 da LINDB, né, que fala que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, princípios, sobretudo princípios, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. É por isso que o artigo 5º, sobre o qual eu comecei a falar, mas não concluí o raciocínio, é por isso que o artigo 5º da 14.133, a nova lei de licitações, quando agrega ali mais de 20 princípios, mais de 20, olha só, mais de 20 princípios, tem quem ache bom, eu não acho bom. Porque, como diz o professor Egon, quem tem muito não tem nada. No sentido de que quem tem vários pontos de partida não tem nenhum. Você não tem uma referência principiológica para que você possa avançar. Então a lei traz mais de 20 princípios e no finalzinho ela diz assim, que serão aplicados observando as normas da LINDB. Então veja, você não pode dizer que com base no... E aí é gestor ou gestora. Essa aqui é para você, por exemplo. Você não pode dizer, com base no interesse público, eu vou fazer a aquisição de um carro rosa. Por que não um carro preto? Ou por que não um carro branco? Por que aquele carro com aquelas características? E por que não aquele outro? É isso que você precisa fazer. Então você não pode dizer que é muito comum, infelizmente é muito comum, né? Você pega lá um despachozinho super espartano, né? Aquele despacho bem lacônico, de 2, 3 linhas, e que quando você lê, ele está dizendo lá, não, com base no interesse público eu tomei a decisão de folhas tais ou a decisão do documento CI número X, ponto. E você sequer sabe entender qual é o interesse público, quanto mais a razão da escolha dele. Então, a LINDB, ela aplica-se em todas as esferas, administrativa, controladora e judicial. E aqui está um ponto importante, né? O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ele diz de uma forma muito clara, a referência a valores jurídicos abstratos não se restringe à interpretação e aplicação de princípios, abrangendo regras e outras normas que contenham conceitos jurídicos indeterminados. Então, é basicamente tudo, quando se trata de gestão pública, quando se trata de, por exemplo, Lei 14.133. E perceba como as peças vão se encaixando, porque você fala conceitos jurídicos indeterminados, né? Então você tem conceitos abertos, aí você tem princípios. Se você tem conceito aberto, te dá a possibilidade de múltiplas interpretações. Né? Se te dá a possibilidade de múltiplas interpretações, discricionariedade administrativa na veia. Porque a discricionariedade, e aqui, pessoal, isso é um ponto importante. As pessoas tendem a esquecer que a discricionariedade não é arbítrio. A discricionariedade é um processo, é uma escolha regulada por lei. E aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar.
Então, é a ideia da moldura normativa lá de Kelsen. Aí você tem um quadro e esse texto admite várias interpretações razoáveis, né, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que te dão opções de escolhas. E aí você fala de discricionariedade administrativa. Então, dentre as alternativas possíveis, você, exercendo a sua discricionariedade, você vai apontar as razões pelas quais fez aquela escolha. Então, pense comigo. Garantias. Uma ferramenta extremamente importante dentro da sistemática das contratações públicas. Discricionariedade administrativa total. A lei fala que poderá ser exigida garantia e o contratado poderá apresentar a garantia. Aí veja como a discricionariedade administrativa ela casa muito bem com o artigo 20. Porque a gente está falando de... Ela casa com o 20 e o 22, que a gente está falando de valores abertos, consequências da escolha e escolhas possíveis. Então, quando você for ler a LINDB, faça essa interpretação sistemática dentro dela. É 20, 22. 20 e 22, eles estão ali de mão dadas. É um belo casal de namorado. 20 e o 22. 20 e o 22. E aí, vejam. Garantia. Então, você precisa fazer uma análise das consequências práticas da sua escolha para o seu processo de contratação. Então, se eu optar por escolher a exigência da garantia, análise econômica, é quase uma análise econômica. Por quê? Porque, como regra, o que é que a gente pensa como regra quando vai escolher, tomar decisão de escolhe ou não garantia? O que é que a gente pensa? Vai escalar meu custo. Porque, naturalmente, o contratado, né, a empresa contratada vai colocar isso no seu preço. Vai escalar o custo. Outro raciocínio quase que imediato vai restringir a competição. Vai restringir a competição, porque vai depender do valor do seu contrato. Vai depender do mercado que aquela contratação se opere e do percentual que você fixa, que discricionariedade pura. A lei fala que até 5%, podendo chegar a 10%, nos casos de complexidade técnica, econômica, devidamente justificada. Ali, artigo 90 e alguma coisa por ali, naquele meio ali. Veja que é pura discricionariedade, é pura motivação e é pura consequência prática. É LINDB. Eu sinto a LINDB passando assim nas veias da 14133 em muitos momentos. Porque, veja, se você escolhe garantia, em tese, há a possibilidade de subir o custo, há a possibilidade de restringir a competição. Mas há a possibilidade de quê também? De você garantir que haja um serviço de melhor qualidade, um produto de melhor qualidade. Por quê? Porque, em tese, você vai estar trazendo para a sua contratação empresas que têm uma melhor capacidade econômica, empresas que têm uma imagem junto ao mercado positiva e que tendem a zelar essa imagem junto ao mercado. Porque se ela não manter essa credibilidade dela na relação do mercado, quando ela for atrás de uma garantia em uma instituição financeira, por exemplo, ou junto a uma seguradora, ela vai ter dificuldade de encontrar. Que fala, poxa, a nossa avaliação de crédito aqui, você não está bem das pernas. Então veja que são 3 consequências práticas. A gente costuma pensar em competição, a gente costuma pensar em preço, mas a gente não costuma pensar no valor-qualidade. E se eu optar pelo valor-qualidade? O controle pode chegar e falar, não, mas por que você optou pelo valor-qualidade? Não, optei pelo valor-qualidade porque, historicamente, as licitações de obras que eu aqui realizo são com péssima qualidade. Olha, tá aí, caiu. Ah, a fiscalização falhou? Pode ter falhado, mas olha a qualidade. Então, veja, o controle não pode simplesmente chegar e falar, você tem que prestigiar o valor economicidade. Não, não é assim. Eu escolhi o valor qualidade por essas e essas razões. Da mesma forma que o controle pode chegar e falar, por que você não escolheu garantia aqui? Não, deixa eu lhe explicar, eu não escolhi garantia aqui, porque eu estou falando de um mercado cujos serviços são prestados por microempresas ou empresas de pequeno porte.
Se eu colocar uma garantia, elas não têm condições de participar. Ah, mas em Natal tem. Sim, meu amigo, eu não estou em Natal, não. Eu estou... Qual é a cidade mais longe aqui do Natal? Lá no finalzinho. Digo qualquer um aí. Pequenininha. Me lembre o nome aí, por favor, de uma cidade? Venha ver. Água Nova. Eu estou em Água Nova. Não estou em Natal. É a mesma coisa da Paraíba. As pessoas raciocinam. João Pessoa, Campina Grande. Mas o camarada está lá em Piancó, que é a minha cidade. 400 quilômetros de João Pessoa. Quem danado quer ir? Aqui ainda é bom. Vai lá em Roraima. 13 municípios. 13, 14, 15. Eu sou ruim de decorar número. Mas não passa de 15. As distâncias de um município para outro é no mínimo 200 quilômetros. Então, veja. Eu não posso questionar a escolha do gestor sem entender o contexto. Então, é por isso que é importante, pessoal. Escolher e dizer por que escolheu. E deixar isso dentro do processo. Não vá dizer depois por que você escolheu, porque isso é uma das maiores causas de PEA. Motivação extemporânea. Quem me garante? Quem é que me garante? Ninguém me garante que aquela foi a razão que motivou a sua decisão. Aí a gente volta para aquela velha história, pessoal. O processo precisa falar por si. Então veja que a Lindbe, para mim, foi a modificação mais relevante dos últimos tempos na história do direito administrativo brasileiro. Eu vou mais, na história do direito público brasileiro. Porque ela traz essas peças que a gente naturalmente já costumava fazer, mas ela centraliza o valor dessas peças e encaixa, dizendo, olha, se você vai decidir, motive, porque a Constituição já fala de motivação, você pode pensar. A 9784 já fala de motivação, você pode pensar. Mas a Lindbe chega como se ela balançasse e falasse, olha, poxa, vocês esqueceram que precisa observar isso aqui, então vamos observar. Então, é toda essa ideia de discricionariedade, escolhas, motivação e etc e tal. Veja o parágrafo único. Motivação demonstrará a necessidade e adequação. É aqui onde entra o que eu estava falando. Será que é necessária a exigência de garantia nesse mercado aqui? Ao contrário, esse mercado só trabalha com garantia. Pagamento antecipado. E agora? É adequado porque o mercado de importação só trabalha com pagamento antecipado. Ah, não pode pagamento antecipado. Aí veio a pandemia e tapa na cara. Não faço pagamento antecipado. Não tem problema, meu querido. Não recebe os insumos para produzir álcool em gel. Aconteceu isso lá na universidade. Minha gente, a gente tem meios para se proteger ou buscar minimizar os riscos de um pagamento antecipado. Ah, não pode porque 43,20... Gente, 43,20 é da década de 60. Não tenho nada contra ela, precisa ser repensada. O que eu preciso pensar é soluções para, a preço de hoje, ajudar o gestor a tomar decisão com segurança. Então, eu tenho mecanismos para tratar e comprovar a adequação do pagamento antecipado. Eu coloco lá uma garantia específica e falo, tudo bem, meu amigo, é para eu pagar quanto para você? 50%? Quanto é 50%? 1 milhão, beleza. Gere um título de crédito aí, 1 milhão no meu nome, por favor. É só um título de crédito. Vai garantir. Mas para a empresa, não vai impactar, porque em tese não vai estar saindo do patrimônio dela. Mas é uma garantia que ela está dando. Tudo bem, você vai fazer, beleza. Então, eu quero que você faça para mim um sistema de georreferenciamento online para eu ficar acompanhando aqui o despacho da mercadoria. Ora, são mecanismos que a gente tem e pode utilizar. O que a gente não pode deixar de fazer é isso aqui, ó. Demonstrar a necessidade e adequação da medida. Inclusive em face das alternativas. Exijo ou não exijo? Pago ou não pago? Pago não, beleza, não fica com o produto. Todo mundo demandando e o preço subindo. Aí você se arrepende. Aí sabe o que é que vão dizer? Por que o mês passado você não fez? Pagou o dobro do preço. Aí vão dizer dano ao patrimônio público. Aí vão querer te aplicar uma multa. Vão querer imputar improbidade administrativa em você. Vão querer fazer uma desgraceira na sua vida. Pode ter certeza.
Pode ter certeza disso, porque eu vejo isso todo dia. Tá? Então, não esqueça, você precisa motivar e você precisa demonstrar a necessidade e a adequação da escolha. Tá? Interpretação administrativa. Veja, interpretar parece que na cabeça das pessoas só quem interpreta a lei é o juiz. A sensação que eu tenho é essa, assim. A atividade jurisdicional é quem interpreta a lei, porque é quem cabe a ela dizer o direito. Bacana. Mas é no sentido de resolver problema. Porque a palavra final é deles. Né? O Poder Judiciário dá a palavra final. Se o Poder Judiciário disser assim, isso aí não é azul, isso aí é vermelho, beleza, vai ser vermelho a partir de agora. Quando fizer coisa julgada, aquilo ali é vermelho agora, não é mais azul. Ah, não quero saber, é vermelho. Bacana, o judiciário é vermelho. Mas enquanto o judiciário não disser que aquilo ali é vermelho, eu posso dizer que é azul. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de que se abra Fagundes de novo. Eu gosto muito, deixo a dica aqui para vocês, de estudar o direito administrativo lá na base mesmo. Então, se abre Fagundes, Tito Prates da Fonseca, Arnaldo Vasconcelos, aqui do Ceará, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Marcelo Caetano. A gente precisa estudar esse pessoal para a gente entender como é que as coisas começaram e foram evoluindo. É claro que existem administrativistas modernos muito fantásticos. Existem vários. O professor Egon Bockmann mesmo é um dos que eu mais admiro. Gosto muito do professor Egon. E tantos outros, mas vou resumir a figura de todos eles na figura do professor Egon, o professor Vladimir, aqui da UFRN, que me participou da minha banca. A professora Mariana, eu não posso deixar de falar da professora Mariana de Siqueira. Para mim é uma das mulheres mais fantásticas que eu conheço e que trabalham com direito administrativo, faz muita coisa legal. Então, a professora Mariana, para mim, é uma das minhas referências. Então, nós temos várias gerações que trabalham e que pensam o direito administrativo. Mas você parte do pressuposto de que administrar é aplicar a lei de ofício. Bacana. Mas você precisa entender que para aplicar a lei você tem que interpretar. Então, o agente público trabalha com a interpretação da lei. É claro que essa interpretação em algum momento vai ser mais fácil, porque a norma é clara. Mas em alguns momentos vai ser um pouco mais difícil, porque você vai estar tratando de valor abstrato. Né? Mas perceba, tudo é passível de interpretação. Quer ver um negócio? A lei fala em documento escrito. Documento escrito. Ninguém tem dúvida aqui do que é documento escrito. Mas eu posso lhe perguntar, é documento escrito à mão? Como é essa escrita aí? É escrita numa tábua? Eu vou lá para o Egito, né, fazer aquela escrita deles lá na pedra. Aí se eu quiser ampliar o conceito de escrito, eu posso perguntar, é escrito por meio eletrônico? É digitado. Mas e se for escrito utilizando uma máquina? Tipo, eu estou datilografando. Então veja que eu estou ampliando o conceito de escrito para mostrar que tudo é passível de interpretação. Interpretar é o dia a dia do gestor, é o dia a dia do agente. Ele interpreta para tomar decisões, ele interpreta para aplicar a norma. E é aí onde entra a possibilidade do controle de opinião. O que é o controle? Vou falar primeiro o que é o controle de opinião. O controle de opinião é alguém chegar assim e falar, olha, o que é que você achou do restaurante que a gente foi ontem? Falar, gostei. O filho fala para o pai, ou a filha fala para o pai, fala para a mãe, enfim. Alguém fala para alguém. Aí o marido fala para a mulher, olha, gostei. A mulher fala, gostei não. E a opinião dela vai se sobrepor. Porque é quem manda no final das contas. A opinião dela vai se sobrepor, controle de opinião. A opinião dela, divergente da dele, sobrepôs e falou, ponto. Se ela não gostou, nunca mais vocês vão lá. Eu duvido, você vai só. Mas com ela, não vai não. Você vai com seus amigos, com outras amigas, amigos e amigas de trabalho, enfim, em qualquer canto da sua vida, mas com ela você não vai.
Porque ela fez um controle da opinião. Ela disse, olha, esse restaurante não presta. E você vai dizer o quê? Não presta. Acabou seus problemas. Traga para o mundo da vida do controle. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar na seguinte possibilidade. Imagine que você resolve ampliar. Pronto, um exemplo mais contextualizado aqui. Você resolve fazer a ampliação de um parque tecnológico lá da sua empresa, da administração pública, não é? E aí você faz uma avaliação do que você tem, e aí a gente precisa do estudo técnico preliminar. Né? Então vem o estudo técnico preliminar e diz o seguinte, a gente precisa fazer uma pesquisa para entender o mercado e ver quais são os produtos que ele nos entrega. Então, pessoal, veja, a ideia de interpretação administrativa, ela faz parte do dia a dia do gestor público e da gestora pública. E aí vem a questão do controle de opinião, então, que passa por aquela ideia de uma vontade substituir a vontade do outro. E quando você fala em controle, você não pode ter essa percepção de substitutividade, né? Porque o controle, ele acontece em face de alguma coisa. Então, assim, o gestor tomou uma decisão e em face daquela decisão o controle se opera, né? Então, para aferir se ela está adequada, se ela é razoável, se ela realiza o interesse público, né? Ele não pode substituir a vontade do gestor. Então, basta você imaginar o exemplo da necessidade de se ampliar um parque tecnológico, porque você precisa, por exemplo, prestar serviços de telesaúde. Vamos imaginar, você vai prestar serviços de telesaúde, ou você vai, enfim, ampliar, você vai informatizar ainda mais os serviços que o seu município oferece, de modo que vai haver um aumento de acesso naquele site, então o tráfego de dados vai aumentar, você vai precisar de segurança, vai precisar de estabilidade, você vai precisar de tudo isso. E aí você faz um ETP, um estudo técnico preliminar, que vai verificar quais são as soluções do mercado, né? E veja que no final do estudo técnico preliminar, chegou-se a duas conclusões, né? Então a primeira conclusão era: se você resolver licitar, você vai correr o risco de descontinuidade da prestação de serviço. Por quê? Porque os equipamentos que existem, que nós temos, eles não dialogam com uma multiplicidade de equipamentos que existem no mercado, né? Não há um diálogo de tecnologia, o que pode gerar instabilidade, o que pode gerar redução do tráfego de dados, podendo até mesmo fazer com que os serviços fiquem fora do ar. Então, tem esse risco. Mas você pode ter um preço melhor. Porém, o que a gente recomenda, em conclusão técnica, é que você faça uma contratação direta e contrate os mesmos equipamentos que nós temos exatamente por essas razões de estabilidade, segurança, tráfego de dados. No entanto, e aí como diz Geraldo Azevedo, porém tem um porém. O preço vai ser um pouquinho mais salgado. Então, são dois valores que você precisa pensar, né? O valor preço, né, e o valor economia, mas existem riscos aí, riscos de instabilidade, descontinuidade. Então, o camarada, né, a menina lá, ela não vai poder entrar lá no aplicativo para fazer uma consulta de telemedicina. Aquele exame de sangue lá que o laboratório fez, que fica disponível, ela não vai conseguir acessar, pode ser que a rede não suporte a quantidade de pessoas que estão ali trafegando. E aí o gestor público fala, tá, tudo bem, então eu vou fazer a contratação direta. Por todas essas razões técnicas que a gente acabou de discutir aqui. E aí entra o controle. O controle fala, não, mas espera aí. Não. Essa decisão que você tomou não foi uma decisão
adequada? Não é? Por que você, ao invés de fazer a contratação direta, pagando mais caro, por que você não substituiu todo o seu parque tecnológico? É boa pergunta. Por que eu não tinha dinheiro para substituir todo o parque tecnológico? Ah, mas fulano de tal fez. Tá, que bom, fulano de tal, né, tinha dinheiro para conseguir os recursos. Por que você não conseguiu? Não consegui porque eu não consegui. E ponto. Né? Então, o controle, ele não pode simplesmente chegar e dizer, eu discordo de você, porque você não realizou a economicidade, valor jurídico abstrato, e você deveria ter substituído o seu parque. Mas substituir o parque também passa pelo risco da descontinuidade, da interrupção dos serviços. Então, o controle de opinião é isso. É o controle que a sua namorada, o seu namorado, para não dar confusão, você, o marido, a mulher, você que participa de alguma relação entre duas pessoas, quando um diz que o lugar não presta e o outro automaticamente aceita aquilo como não presta e ninguém vai mais lá. É isso o controle de opinião. Eu simplesmente discordo da sua decisão, mas como eu tenho a caneta, porque por função eu posso lhe aplicar penalidades, por função eu posso lhe responsabilizar, e perceba que isso é um elemento de coação indireta. Eu já ouvi gestor público, eu ouvi um gestor público, eu fiquei impressionado, porque é alguém, eu não vou citar nome, claro, de alta envergadura administrativa, de muita experiência, com muito poder nas mãos, dizer o seguinte: eu já deixei de tomar decisão que atende e que realiza melhor o interesse público por causa do Tribunal de Contas da União. Controle de opinião, apagão das canetas, direito administrativo do medo, responsabilização. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, mas como é que você que está nessa posição, me diz um negócio desse? Aí eu até brinquei, eu falei, não fale isso, pelo amor de Jesus, em palestra, em lugar nenhum, pelo amor de Deus, porque você que está nessa posição está me dizendo isso. Imagine o prefeito lá de Piangó. Imagine o reitor ou a reitora de uma universidade. Não fale, porque se você falar, essas pessoas vão apagar ainda mais um pouquinho de tinta que tem ali na sua caneta. Então, o controle de opinião é isso, é essa substituição da vontade do gestor ou da gestora, porque eu discordo, e muitas vezes eu discordo com base em um valor abstrato, como eu citei nesse exemplo agora, a questão da economicidade, e ponto. E ainda lhe dou 30 dias para você fazer, porque é desse jeito. Aí o que é que a gente tem que fazer? Levar o debate para a justiça, para resolver lá e tentar mostrar que a nossa decisão é coerente. Porque o gestor ou a gestora, muitas vezes ele não tem coragem de peitar o órgão de controle. E a gente nem vai dizer, vamos peitar? Olha, o risco é alto. Vamos judicializar? Discute lá, se a gente conseguir uma liminar bacana. Se a gente não conseguir eliminar, a gente pensa de outro jeito e fica discutindo lá só pelo gosto de ir até o fim e tentar provar que essa nossa decisão era viável. É só pelo amor ao combate, ao bom combate, tá, pessoal? O combate do papel, tá? Pelo amor de Deus. No máximo, um combatezinho Assassin's Creed ali no domingo de tarde para dar uma relaxada, no máximo, tá? Então, o controle de opinião é isso. E aí entra outro elemento que é extremamente importante nesse mundo, que são as dificuldades reais de gestão, que parece que não existe na cabeça das pessoas, que é a ideia do primado da realidade. Veja, são dois elementos aqui. A questão do primado da realidade, que é o dia a dia, o que é falta de orçamento, pior, contingenciamento de orçamento, falta de estrutura técnica, ou seja, você às vezes não tem servidores com a capacidade técnica adequada para lhe auxiliar numa tomada de decisão. Material, às vezes sequer tem um computador, sequer tem internet. Como é que a pessoa vai se atualizar para fazer uma pesquisa razoável, adequada? E veja que nessa dificuldade real de gestão também entra a dificuldade jurídica.
Quantos municípios não têm procuradoria jurídica institucionalizada? Quantos municípios contratam advogados ou advogados para prestar serviços técnicos especializados? Quantos desses escritórios funcionam na capital de cada estado? Quantas vezes uma pessoa dessa vai lá no município? Dificuldade real de gestão. O pobre do gestor está lá com as mãos na cabeça, porque está chovendo, o negócio vai cair, ele não sabe, meu Deus, o que é que eu faço? Faço um emergencial, caracteriza, não caracteriza, aí olha para o lado, não tem servidor técnico competente com a qualificação adequada para dizer, ele toma a decisão. Calor, temperatura, pressão. Bota o trator lá, menino, chama o que tiver e não deixa esse negócio cair. No outro dia, alguém fala assim, doutor, mas a gente fez aqui os estudos, esses milímetros vai caiu aí, não derrubava nada não. Mas ontem eu estava aqui, trovão, relâmpago, céu preto da moléstia. Vai vir chuva, começou a chover, me falaram, tá tremendo lá, eu vou fazer o quê? Vou decidir. Dificuldade real de gestão. Veja, é nesse contexto que o controle tem que avaliar aquela decisão. Tem que entender por que o gestor ou aquela prefeita tomou aquela decisão. Não é apenas dizer, mas você executou aí até um contrato sem cobertura. Que bom que a nova lei agora ela está permitindo que se você tiver um contrato, você execute, principalmente, isso vai ser muito bom em obras, né? Você executa e depois faz o aditivo para formalizar. Fiz um emergencial aqui nas carreiras, nas pressas atropeladas, comecei a executar, depois assinei. Mas assinou depois, meu amigo, um monte de rolo. Mas por que eu fiz isso? Dentro desse contexto todo meteorológico que eu precisava tomar a decisão. Não tinha jurídico para consultar, não tinha um técnico especialista para consultar, o rapaz pensou, ou eu faço aquilo, ou a iminência de um dano à coletividade pode acontecer. E tomou a decisão. Então, essas dificuldades reais de gestão entram dentro dessa ideia que a Lindbe chama do primado da realidade. Então, o que é isso aqui em termos práticos? É você, controle, ter empatia com quem está controlando. Diz, rapaz, peraí, deixa eu sentar na cadeira desse rapaz. Aí você senta lá, confortável. Aí você fecha os olhos e começa a pensar. Nuvens negras, céu preto, escuro, chuva, relâmpago, trovão, tempestade. Fala, rapaz, eu acho que eu tomaria essa decisão também. É sobre isso que a gente precisa conversar quando a gente fala de Lindbe, de dificuldades reais de gestão e de primado da realidade. É claro que eu não estou aqui dizendo que a realidade ela vai ser utilizada como uma escusa para ilegalidades. Não é isso que eu estou falando. Tanto é que a obrigação é entender o contexto fático para compreender se ele tinha informações, técnicas, dados, orientação disponível para tomar aquela decisão. Mas tinha aqui o relatório, tinha a orientação jurídica. E por que você mesmo assim fez? Não, mas porque estava relampejando, aquela coisa toda. Não, mas está tudo aqui, ó. Então, dentro do contexto, você entendeu que a decisão foi equivocada. Então, você poderá vir a ser responsabilizado. Tá? Então, é isso. E aí entra a ideia da moldura normativa de Kelsen, que é razoável aquela interpretação que foi realizada dentro daquele contexto? Né? Veja, chegou a notícia lá na Secretaria de Saúde, no núcleo lá de vigilância epidemiológica, dizendo, olha, rapaz, está vindo uma bactéria aí com a moléstia. E essa bactéria, ela é violenta. Então, vamos nos precaver. Aí fizeram um estudo lá, falaram assim, olha, todo mundo aqui da cidade vai ser contaminado pela bactéria. Caramba, todo mundo, bota a mão na cabeça e agora? Vamos comprar medicamento. Aí, sei lá, tem 10 mil habitantes naquela cidade, 10% dá 10 mil e quanto? 10 mil e 11 mil, é? 11 mil, dá 11 mil. Por isso que eu fiz direito, tá vendo? Não sei nem fazer percentagem, que é obrigação do advogado aprender a saber pelo menos percentual, para calcular os honorários. É obrigação. Nem isso eu sei. Aí compraram lá 10, 15, 20% a mais. Por precaução, não estimou os quantitativos, sei lá, 12 mil remédios. Por que fizeram isso?
Porque as informações científicas que eles tinham, os equipamentos disponíveis, a equipe de servidor com a respectiva qualificação disse, olha, todo mundo vai se contaminar. Beleza, são 10 mil habitantes, compra 12 mil medicamentos. Isso eu estou botando só uma dose para cada um, né? E aí, comprou. Quando comprou, chega a informação. Rapaz, tu não sabe o que foi. Não é todo mundo que vai se contaminar, não. Mas por quê? Cara, tinha um equipamento ali que o município vizinho utilizou e disse que, 50% aqui, geral. Caramba, 50%. E agora? Não, e agora paciência. Por que paciência? Porque, primeiro, será que o município tinha condições técnicas de utilizar esse equipamento novo? Qual é a tecnologia desse equipamento novo? Será que tinha quantidade de servidores naquela secretaria, naquele núcleo, para ficar monitorando a divulgação de novos equipamentos com novas tecnologias? Veja, tinha 2, 3 pessoas. Então, como é que você consegue acompanhar a dinâmica desse mercado? Então, qual é a minha dificuldade? Com base nos equipamentos que eu tinha, com as informações técnicas que eu tinha, eu tomei a minha decisão. Isso precisa ser considerado pelo controle. Isso não pode ser ignorado. Dano ao patrimônio público porque comprou 50% a mais, sem nenhuma necessidade. Tudo bem, pode não ser necessário nesse momento, mas vai ser utilizado para continuar sendo o Ministério da População. Então, dificuldades reais de gestão é isso. E aí entra a moldura normativa. Poxa, será que é razoável essa decisão dentro desse contexto? Pô, claro que é razoável. É uma interpretação totalmente razoável e plausível. É isso que fala a moldura normativa. É isso que fala. É você, dentro das possibilidades de interpretação a partir do contexto, você tomar a decisão. Então, as dificuldades de gestão, elas entram nesse ponto. E aqui vem o artigo 22 da LNB. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. Imagina, vamos fazer uma ata de registro de preço no FNDE para todos os municípios do Brasil. Imagina a moleza aí. As exigências das políticas públicas, as dificuldades reais de gestão, tá? Sem prejuízo do direito. E aí vem novamente o IBDA. Na expressão dificuldades reais do artigo 22, estão compreendidas carências materiais, deficiências estruturais, físicas, orçamentárias, temporais, recursos humanos, veja lá, incluída a qualificação. E as circunstâncias jurídicas complexas. A exemplo da tecnia da legislação, que é outro problema. Basta você pensar no moído que vai vir com a questão dos serviços comuns de engenharia, porque diz que pode pregar, aí pode, tem que ser concorrência, aí pode não sei o que lá, ninguém sabe. Imagina a discussão que teve agora há pouco sobre agente de contratação. O artigo 8 diz que tem que ser servidor. É o único que o artigo 8, que a lei diz que tem que ser servidor efetivo. 8 ou 9, bote aí a margem de erro aí do Ibope, 10 para baixo, 10 para cá. O 7 fala que preferencialmente servidor público. Então, veja, o 7, segregação de função, irradia sobre todo o capítulo. O 8 diz que é efetivamente servidor público. Dificuldade real de gestão. Tem que ter uma lei para criar um cargo, mas isso é fácil. E o orçamento? Aí você tem uma Câmara de oposição. Não aprova. Não aprova. Se a Câmara quiser criar problema para você, ela não aprova. Aí com a interpretação que você tem dado, não, é porque é 8 com 7, tecnologia legislativa. Diz que é preferencialmente, então bote, pode ser, a gente não vai parar a máquina, aquela coisa toda. Então, veja, são uma ruma, como a gente diz aqui no Nordeste, é uma ruma de fatores que precisa ser muito bem observado no momento de avaliar e tomar as decisões. Tá? Então, dificuldade é isso. E aí entra outro ponto que é extremamente relevante, mas sobre o qual não se fala. Pense aí com você se você já estudou sobre deferência técnica. Bote aí no Google, deferência técnica. Princípio da deferência técnica, para ver quantos textos você vai encontrar. A gente não fala sobre deferência técnica. E a deferência técnica, ela tem um pressuposto que é muito interessante.
A deferência técnica, em termos muito práticos, é alguém olhar para a tomada de decisão do outro e falar, bacana, porque você tem a qualificação e a sua missão é fazer gestão. Beleza, vou compreender aqui. Esse é o primeiro ponto. Mas, tudo bem, agora vamos avaliar a razoabilidade aqui dessa sua decisão. Então, vai lá e avalia. Então, a deferência técnica, ela decorre da ideia de separação dos poderes. Né? O controle, ele precisa... Calma. Deixa eu avaliar aqui a decisão administrativa e deixa eu entender o contexto e deixa eu ver aqui a razoabilidade. Então, a deferência técnica, ela pede um pouco dessa empatia também. Ela pede um pouco dessa compreensão. Aí é onde entra o problema da constitucionalização do direito administrativo. Por quê? Porque traz a ideia de princípios. Aí quando traz a ideia de princípio, ele traz o quê? Ele legitima a atividade de substituição. Então, todo mundo quer substituir o pobre do gestor e da gestora. Eu acho que uma das coisas que eu mais sofro é quando eu vejo decisões, sobretudo judiciais, totalmente desconhecedoras do assunto, substituindo a vontade do gestor. Zero deferência técnica. A mais recente, a fraude comprovada no processo. Aí o juiz fez assim, tudo bem que tem fraude, mas a universidade demorou aí uns 2 anos para tomar a decisão. Então, peraí, o tempo legitima a fraude. Porra, que precedente legal. Que precedente legal. O tempo legitima a fraude. Mas ele não olhou que a pessoa concorreu para a demora na tomada de decisão. E está lá. A fraude eu não posso nem dizer que é uma convalidação, né? A fraude foi legitimada por uma decisão judicial e a gente tem que conviver no coração tranquilo com isso. Não dá. Não dá. Eu saio de lá e vou tomar uma dose de uísque. E ainda levo o reitor comigo. Vamos ali para o espeto que tem do outro lado da rua, para ver se a gente se acalma. Porque não dá, minha gente. Precisa ter o mínimo de deferência. Então esse é o problema da constitucionalização do direito administrativo, que passa, sobretudo, na norma de conteúdo aberto, que é o que a gente vem falando até agora aqui. Né? E aí entra a questão da doutrina Chevron. Então, quando você fala de constitucionalização, você fala do debate entre Dworkin e Kelsen. Né? Aquele debate mais acadêmico. Princípio resolve problema. Dworkin. Barroso e Companhia Limitada. Binebon. A galera do Rio de Janeiro ali. Trouxe isso para o Brasil e virou uma praga isso aí. As 7 pragas do Egito. Do outro lado, Kelsen e Hart. Regra é quem resolve a vida. Por isso que tem a ideia da moldura normativa. Então você interpreta a regra e resolve o problema. Essa interpretação é razoável à luz do princípio X? Não sei. Eu preciso analisar o caso. É razoável, bacana. Então vamos bancá-la. Aí é onde entra a ideia da doutrina Chevron. Por que a doutrina Chevron ela é importante? A doutrina Chevron ela nasce nos Estados Unidos. É uma treta lá entre uma agência ambiental e uma dessas organizações da sociedade civil. Uma treta lá entre uma e outra, lá a regulação funciona. Aqui é uma regulação às avessas. Assim, a regulação funciona para as companhias aéreas. Bacana para elas. Para a gente, é só pancada. O amigo Gustavo que me desculpe. Gustavo é lá da ANAC. Então, veja. Aí teve essa treta lá, surgiu a tal da doutrina Chevron. O que é a doutrina Chevron? A Suprema Corte falou o seguinte, na luz da deferência técnica. Existe lei tratando do assunto? Existe lei tratando do assunto. Bacana. Então, ponto 1 cumprido. Existe lei tratando do assunto. Ponto 2. Essa lei, ela é clara na sua redação? Ou ela é ambígua? Tem conteúdo indeterminado? Não. Suprema Corte Americana. Ela tem conteúdo aberto. Então, ponto 2. Ponto 3. A interpretação que a agência deu é razoável? É razoável. Então não tem o que discutir aqui. Se a interpretação é razoável, e a gente vai já... Lembre do exemplo anterior que eu dei. Se a interpretação é razoável,
dentro da moldura normativa, ora, é razoável eu com base em informações técnicas que eu tenho, dentro daquele contexto da proliferação daquela bactéria, com a informação laboratorial, inclusive, né? Computadores, programas, dizendo que todo mundo vai ser contaminado. Foi razoável a interpretação e a decisão que eu tomei? Foi razoável. Então, a doutrina Chevron, ela vem nesse sentido de valorizar a tomada de decisão na perspectiva da deferência técnica. Tem lei, conteúdo aberto e é razoável a interpretação que foi feita. Então, vamos fazer a deferência àquela decisão administrativa e ela se mantém. Ponto. Se resolve de uma forma muito simples. E ela é extremamente importante aqui dentro dessa matéria, e é um dos elementos que eu faço a sugestão de que passemos a utilizar. Por quê? Porque no processo de contratação pública você sempre tem norma aberta, tem lei 14.133. Melhor contratação que resulte em interesse público, contratação direta da aquisição daqueles equipamentos, porque eles dialogam e eu não gero risco de descontinuidade do serviço. Razoável. Então, mantém-se a decisão administrativa. E o IBDA, ele vem para reforçar isso, porque ele diz, olha, a competência para dizer qual é a melhor decisão administrativa é do gestor e não do controlador. Por quê? Porque é o gestor quem está vivendo ali todos os dias as angústias de ter que tomar decisões, muitas vezes em ambiente complexo, dinâmico, porque se você não tomar a decisão, por exemplo, o preço já foi outro. Se você não tomar a decisão, aquela pesquisa vai ser perdida, porque você precisaria comprar um insumo muito rapidamente, então eu tenho que fazer pagamento antecipado. As angústias, quem sente é o gestor. O coração aflito é o do gestor. Sobretudo porque o controle ele é sempre posterior. E digo mais, posterior e muitos anos depois, na maioria das vezes. Aí entra um negócio aqui que a psicologia chama de viés de confirmação. Que, cara, viés de confirmação eu só lembro de minha mãe. Por quê? Porque o que é viés de confirmação? Minha mãe diz assim, mãe, deixa eu ir para a festa, mãe. Vai não, meu filho. Vai chover. Vai não sei o quê. Não, mãe, deixa eu ir. Ah, meu filho, olha, é Itaporanga, é 20 e poucos quilômetros, tem buraco naquela estrada, vai que aconteça alguma coisa. Não, mas deixa eu ir. Tá bom, meu filho, vá-se embora. Aí você vai. Aí acontece uma coisa errada. Aí o que é que ela vai dizer? Eu não disse a você? O viés de confirmação é isso. Você tende a apontar que aquela decisão ela não foi adequada e ainda vai dizer assim, todo mundo viu que a decisão não era correta, porque só você não. Porque o contexto que eu estava inserido era diferente do seu. Sobretudo 5 anos depois, 4 anos depois, eu estava lá, a menina estava lá me esperando, que ela queria paquerar comigo. Para meu coração aflito, doido para ir para lá. Você acha que eu não ia? Claro que eu ia, veja o aspecto é diferente. Você não está sentindo o meu coração batendo. Você só está olhando a decisão que eu tomei por conta do meu coração aflito que queria ir para Itaporanga dançar com aquela menina e talvez namorá-la. Aí o que é que ele vai dizer? Viés de confirmação. Ora, todo mundo sabia que essa decisão era equivocada. Isso é uma tendência natural das pessoas. Eu tive que ler sobre isso para escrever o livro, o resultado do meu mestrado. Viés de confirmação. E a gente faz isso muitas vezes no dia a dia sem nem perceber. A nossa tendência é sempre dizer, mas você não viu? Não, não vi. Por que você não viu? Por causa de várias situações que estavam envolvidas naquele momento. Né? Aí ele diz, o ônus argumentativo, que é onde o controle falha muitas vezes. Ele não diz o porquê aquela decisão foi irrazoável. Porque a gente não está falando aqui, pessoal, de adequada ou não adequada. Tipo assim, é adequado fazer a contratação direta? É adequado fazer a licitação? Eu não quero saber se é adequado ou não é adequado. Eu quero saber se é razoável ou irrazoável. É sobre isso. Tudo aqui é sobre isso. É razoável? É razoável. Tem fundamento normativo? Tem fundamento normativo. Então, caramba, respeite a minha decisão. Deferência técnica. Afastemos o controle de opinião. É isso, pessoal.
É isso que a gente precisa sentir. Da ação controladora, quem imputa irregularidade ou ilegalidade, a conduta é do controlador, estabelecendo-se diálogo necessário e completo com as razões aduzidas pelo gestor. Porque, veja, por que é que para condenar alguém o Ministério Público precisa mostrar prova, indícios, elementos, e etc, 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 lá no processo penal? Por que é que para dar uma lapada no gestor você só basta dizer que violou o princípio da licitação? Não é processo sancionador? Nós temos a gente aprende lá, quem é do direito, o juiz puniente, poder do Estado. Aí eles ensinam a gente que o juiz puniente é no direito penal. Ora, e o direito administrativo sancionador? Decorre do mesmo juiz puniente. A diferença é que aqui é um crime, né? Então só o poder jurisdicional pode reprimir, e aqui, por exemplo, é um ilícito administrativo. Mas a responsabilidade decorre do mesmo tronco, direito administrativo sancionador. Por que se aplica tem sanções de natureza civil? Tem direito administrativo tributário, também sancionador. Então, veja, o núcleo de punição é o mesmo. Ele se expressa por vias diferentes. Mas falam para a gente na faculdade que o juiz puniente é direito penal. E se eu estou aplicando penalidade, preciso ter processo, preciso ter diálogo, preciso ter prova, e eu preciso ter contexto fático. Eu não posso simplesmente ignorar tudo isso. Tanto é que o debate hoje é as mesmas regras e garantias do direito penal, ou eu já falo em um direito administrativo sancionador com valores que são próprios? Claro que são valores que são próprios, mas o direito penal ele tem anos e anos de experiência, então a gente tem que aproveitar isso aqui. As garantias penais eu trago para cá. Ah, não, cara, traz para cá, dá segurança jurídica, deixa o cara falar, deixa a pessoa se defender, deixa produzir prova, discute o fato. Né? Então, e parece que a gente esquece de tudo isso quando está falando de controle. Né? E simplesmente aplica-se as penalidades. Aí entra a ideia do erro. E aí veja que você tem, né, o erro, ele é estudado em todas essas esferas. O erro na esfera penal, então tem lá erro de tipo, erro de proibição, né, um exclui a tipicidade, o outro exclui a culpabilidade. Tem, acho que de 1930, antes disso, né, você encontra Damásio de Jesus, sei lá, esqueci o nome desse povo aí, Heleno Fragoso, enfim, esse pessoal todinho já fala sobre isso há muitos anos. O direito civil é muito consolidada a ideia de erro essencial, né, que impacta na manifestação de vontade e que anula, por exemplo, o negócio jurídico. Você tem lá simulação, fraude, coação, dolo. A mesma coisa no direito penal, né? Veja, erro de tipo, falsa percepção sobre os elementos do tipo. A mesma coisa no direito civil, erro, falsa percepção. Direito administrativo, o que a gente tem sobre erro? Quase nada. Quase nada. Muito pouco. Mas o que é que todos eles têm em comum? Falsa percepção sobre a realidade. O erro é isso. E aí a professora Raquel, ela até discordou de mim, nos artigos que eu escrevi, né? Porque o erro é a ideia da desconformidade não intencional, né? A partir da realidade, e você toma uma decisão, porque você teve... Alguém disse assim, vamos para uma festa de casamento, aí você entendeu só, vamos para uma festa? Aí todo mundo lá, formal, e você chega de bermuda e tênis. Falsa percepção sobre a realidade. É um erro, não é um ilícito. Você pode entrar de bermuda e tênis no casamento. Não tem problema. Talvez você não se sinta à vontade. É um erro, né? Então, no direito administrativo você encontra quase nada. Mas o que eu ainda acho mais impactante ainda é que se você parar para perceber, todo mundo fala errar é humano. Todo mundo fala errar é humano. Eu até escrevi um artigo lá no Jota e brinquei dizendo assim, será a intolerância ao erro o espírito de nosso tempo, né? Tentando pegar aquela ideia lá de Hegel, da filosofia lá dos... Eu não sei a palavra em alemão, não. Depois vocês botem lá no Google, J, que vai aparecer.
Então, a palavra em alemão traduz essa ideia do espírito do tempo, né? E eu brincava, será que a intolerância ao erro é o espírito do nosso tempo? Por que todo mundo diz que errar é humano? Né? Tá, se errar é humano, o direito regula a conduta, por que não admito o erro no direito administrativo brasileiro? Por que eu não admito que o gestor erre ao tomar decisões? Por quê? Eu não sei por quê. A gente passou uma vida estudando direito administrativo, mas a gente não se preocupou com um negócio extremamente importante. Aí parece que a Lindy me vem e joga um balde de água fria e fala assim, ei, espera aí, pô. Ó, vamos conversar sobre erro grosseiro? Por quê? Porque o erro grosseiro ele gera responsabilidade pessoal. E é interessante, veja, o erro grosseiro é um conceito normativo. Perceba aqui, ó. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave, aqueles graus de culpa que a doutrina fala, né? A gente fala culpa temerária, que é aquela culpa, tipo, estilo Neymar, ousadia e alegria, se foi ousado demais, se você não pensou e fez. Pronto. O erro grosseiro é esse que se faz impensadamente, né? Você não reflete, você simplesmente fala, poxa, como é que você assinou um contrato sem a declaração de disponibilidade orçamentária? Não tem dinheiro e você assinou o contrato? Assinei. Então, isso aqui para mim pode ser que eu vou dizer que pode ser que caracterize um erro grosseiro, porque eu não posso, em uma frase, desdizer tudo que eu falei até agora. De avaliar o contexto, etc, etc. Mas tem a potência para ser, né? Aristóteles. A potência da coisa. Que a gente tem que se preocupar muito com isso. Aí veja, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência e imprudência. Tá. Mas que ações caracterizam o erro grosseiro? Não tem. É por isso que eu digo que é um conceito normativo. Aí eu adoto o raciocínio do professor Paulo Modesto, lá da Bahia. Por isso que é conceito normativo. Mas veja que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é o decreto que regula a LINDB, tá? Esse decreto 9830, ele regula a 13655. Né? É leitura obrigatória isso aqui também. Aí ele diz, não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada nos autos do processo de responsabilização circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. Veja. O erro se caracteriza diante de uma circunstância fática. A falsa percepção da realidade dentro de um contexto fático. Porque não é porque errou que já vai ser considerado o erro grosseiro. Não é porque errou que já vai ser considerado o erro grosseiro. Existe o erro excusável, que se justifica. Né? Existe o erro que não se justifica, que vai gerar responsabilidade. Existe o erro grosseiro que gera responsabilidade pessoal. Né? Então, a ideia aqui é entender que o erro por si só não afasta a responsabilidade do agente, mas pode ser uma causa de exclusão de responsabilidade. Porque ele errou. Qualquer um erra. Aí entra a ideia do contexto, da interpretação, da justificativa, né, de todos os elementos. Então não entra na minha cabeça esse negócio de se o direito ordena a conduta e eu estou sujeito a errar, sobretudo em um ambiente complexo, de dificuldades reais que pulam assim, feito peixe na piracema, né, o bicho pulando lá, só as dificuldades pulando na frente do pobre do gestor. E você não vai admitir que o cidadão erre, ou que a cidadã erre? Né? Claro que vai. E aí entra a ideia de erro grosseiro, né? Que os elementos estruturadores são esses que a gente falou. Né? Imperícia, imprudência, grave, né? A questão da temeridade. Aí vem a percepção do Tribunal de Contas, né? E vem a ideia do homem médio. Porque o Tribunal de Contas, ele parte desse pressuposto do homem médio. Na minha análise, o Tribunal de Contas comete 2 erros. Na minha análise, e também uma análise que foi feita pelo Observatório do Tribunal de Contas da União, que é do pessoal da FGV lá de São Paulo, que a querida Juliana Palma, que é uma das coordenadoras do evento. Então, esse é aquele grupo dos publicistas, que é a Juliana Palma, Eduardo Jordão,
Carlos Aires Santos, o Jacinto, né? Que é do Rio Grande do Norte. Eu não sei se Jacinto é de Natal, mas Jacinto, eu sei que ela é do Rio Grande do Norte. Então, toda essa galera que é muito boa, inclusive, né? E que é uma geração nova do direito administrativo. E aí, o problema é que o Tribunal de Contas, ele parte não só da ideia de homem médio, mas também parte, ele lê o artigo 28 no seguinte aspecto. Ele olha para o artigo 28 e cria enunciados normativos, dizendo assim, é erro grosseiro, sei lá, realizar uma contratação de licitação com quantitativos que não são adequados. É erro grosseiro fazer pagamento antecipado dessa ou daquela outra forma. E aí ele cria vários enunciados. Isso é importante? É importante para que oriente o gestor. Mas você não pode olhar para o 28 como uma cláusula que lhe autoriza a criar tipos administrativos. O Tribunal de Contas não pode legislar, só está faltando isso, né? Brincadeira, pessoal. Só está faltando isso. Porque o que é que ele não faz mais? Só está faltando isso agora. Então, acho que podem propor uma mudança na Constituição. Vamos criar lá o Tribunal de Contas Constitucional Administrativo, dar essa função para o Tribunal de Contas da União. A gente fica com o coração aderente, porque está na Constituição, e a gente vai discutir aqui em outro patamar. Eles criam ilícitos administrativos a partir de enunciados. E aí vem o problema do homem médio. Meu Deus, o que é o homem médio? É alguém 1,60, um homem médio? Qual é o homem médio? Não sei. Mas qual é a ideia do homem médio? O administrador médio não tomaria essa decisão. Isso aí é uma circunstância em que o homem médio não teria feito assim. Porque o homem médio é essa ideia de um padrão, um padrão idealizado, perfeito, perfeito, que não erra e que só toma decisões acertadas, que é outro problema do direito administrativo brasileiro. É a ideia de, se você não tomar a melhor decisão, e entenda-se melhor decisão como sendo a decisão 100%, você não fez nada. É a idealização da tomada de decisão do POB, do gestor e da gestora. Se o camarada não tomar 100% a todo momento, ele não está tudo errado. Está tudo errado, ele não serve. Aí vem essa questão do homem médio, que é esse padrão generalizante, que é criticado lá para os Zaffaroni. Diz, olha, mas é um padrão generalizante e você ignora a experiência, você ignora a formação, você ignora a idade. Eu não posso pegar alguém que entrou agora, esses meninos novos que entram nos concursos aí, 22 anos, entrou lá na universidade. O que é que fazem com o POB? Ou com a POB? Botam para trabalhar onde? No setor de licitações. Zero experiência. Aí eu posso dizer que esse rapaz é homem médio? O homem médio, um menino com 1 mês de experiência, é um homem médio. Pode ser, homem médio. Não, porque o homem médio não teria feito isso. O menino não tem nem barba ainda, como é que homem médio? Não dá. E aí eu escrevi um artigozinho falando o seguinte sobre o homem médio. Vejam. E aí serve para que vocês pensem aqui comigo. Vamos lá. A gente escuta, pelo menos eu escutava muito lá em Piancó, o seguinte. Aí eu vou fazer uma pergunta e vocês pensem aí se é prudente ou não, tá? Se o homem médio faria isso, ou a mulher média, né? A professora Mariana até brincou quando eu fui apresentar o texto para ela, falou, então, mas cadê a gestora média? Eu falei, tá, tudo bem. Aí agora eu sempre falo, homem médio, mulher média, gestor médio, gestora média, administrador médio e administradora média. Então, veja, minha mãe dizia, meu filho, quando você for atravessar a rua, olhe para os dois lados. Aí o que é que a gente faz? Desabalar da carreira, né? Pum! Quando está do outro lado da calçada, olha. Então, veja, é um erro grosseiro atravessar a rua sem olhar para os dois lados? Pense aí você aí. Pense, é um erro grosseiro? Eu não tenho como dizer. Porque, veja, eu não conheço o nome das ruas de Natal, mas diga o nome da avenida principal. Qual? Prudente de Moraes. Pronto.
Atravessar a rua correndo lá em Piancó, 2 horas da manhã, você olhar para os dois lados, meu amigo, você pode deitar no meio da rua. Imagine atravessar. Você pode ir de olho fechado, assim, do jeito que você quiser. Agora, faça isso meio-dia, na Prudente de Moraes de Natal, ou na Agamenon Magalhães em Recife, ou na Epitácio Pessoa lá em João Pessoa. Porque, e se alguém tiver com um ponto? Vamos fazer uma experiência científica aqui interessante. Eu vou botar um ponto, experiência científica com base na confiança, né? Eu vou botar um ponto, tu não olha para os dois lados e eu digo, arrocha, corre. É possível? É possível, é o contexto fático. O doido ou a doida que vai fazer isso, eu não sei, eu não vou. Eu posso ser aquele que diz, corre, mas aquele que vai botar o ponto para correr, eu não vou. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Mudou o contexto? Mudou a decisão. Mudou o contexto, mudou a percepção da realidade. Aí, alguém quer me dizer que erro grosseiro é em abstrato, uma análise formal, sem entender o contexto fático. É por isso que eu critico a ideia do homem médio. É claro que o homem médio pode ser um dos elementos, né? Então você pode usar o homem médio ao lado das dificuldades reais de gestão, né? Você pode utilizar o homem médio ao lado da doutrina Shevell. Você pode utilizar o homem médio como elemento adicional diante da percepção das alternativas possíveis. Aí o Tribunal de Contas vem e diz isso, ó. Para fins de responsabilização, considera-se erro grosseiro, aquele que pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal. O que é diligência abaixo do normal? Primeiro me diga o que é diligência abaixo do normal. Atravessar a rua sem olhar para os dois lados é diligência abaixo do normal? Depende. Do lugar, e do dia e da hora. E se for meio-dia e a Prudente de Moraes estiver interditada nas duas vias? Entenderam o que eu estou querendo dizer? É isso que eu estou querendo dizer. Aí vê, ou que pode ser evitado por pessoa com nível de atenção abaixo do ordinário, grave inobservância do dever de cuidado. O que é ordinário, para mim, ordinário é o Chan, né? Lembra lá do Chan, com o padre Washington? Ordinário para mim é aquilo ali, que ele falava, né? Então vê, erro grosseiro, o pagamento de serviço de natureza continuada sem respaldo contratual. Veja, é um enunciado do TCU. Ele pega isso aqui e sai repetindo para todo mundo. Mas a pergunta é, tá, tudo bem, então quer dizer que pagar por reconhecimento de dívida agora passou a ser erro grosseiro. Você sem respaldo, afrontou 60, reconhecimento de dívida. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, por que está se pagando por reconhecimento de dívida? Aí o cara vai chegar para você, a menina vai chegar para você e falar, olha, igual eu vi lá no Mato Grosso do Sul, eu tenho 50 contratos para fiscalizar. Passou. Eu tenho 50. Eu vou fazer o quê? Perdeu a vigência. E a gente continua executando o serviço até fazer uma nova licitação. Paguei o reconhecimento de dívida, então agora é erro grosseiro? Tá. E as dificuldades reais, e etc, tudo que a gente já falou aqui. Então, é isso que a gente critica no Tribunal de Contas da União. É a análise formal, né, sem enfrentar o contexto, criando enunciados com ilícitos administrativos. Né? E aí, pronto. Aí esse aqui já é um... Sabe quando você olha para o fim do túnel? Né? Lanterna dos Afogados, lembra lá? E paralama, né? Tá escuro, ninguém te ouve. Aí você olha assim, aí você vê a sininho bem longe, aqui vem piscaninho e pronto. É esse acórdão aqui. Por quê? Porque foi relatado pelo senador Anastasia. E, quem não sabe, o senador Anastasia, entre aspas, é o pai da Lindbe. Ele bancou a Lindbe no Congresso. O senador Anastasia é professor de Direito Administrativo, e aí o Floriano Marques e o Carlos Ari elaboraram um projeto, levaram para ele e falou, porra, vamos bancar o projeto. E ele bancou. Inclusive, o conceito de erro grosseiro que tinha lá era muito bom. Falava de divergência, falava de crime de hermenêutica, falava de um monte de coisa. Aí por que é que eu digo que aqui é sininho naquele túnel lá de 5 km e você vê aquela pontinha brilhando? Porque ele diz assim, ó, a conduta do agente se distancia daquela que seria esperada do administrador médio, aí vem sininho. Avaliada no caso concreto.
Então, me parece, vou até reformular a minha frase, quero crer muito que isso vai começar a ganhar corpo no Tribunal de Contas da União. Tudo bem você dizer que se afasta do administrador ou da administradora, mas analisando no caso concreto. Com base em todas essas informações técnicas, não era para você ter tomado essa decisão. Isso aqui é um absurdo, isso aqui foi temerário demais. Aí tudo bem. Então é a luz no fim do túnel, é esse avaliado no caso concreto aí. Que eu espero que se repita e passe a ser jurisprudência do TCU. Mas não adianta só botar aqui, né? Tem que avaliar. Não adianta só criar um enunciado, tem que avaliar. E aqui, pessoal, para a gente começar a encaminhar para o fim, é exatamente, veja, de tudo isso que eu falei, não é? As reflexões sobre o controle passam exatamente por esses dois pontos. As dificuldades reais de gestão, portanto, o contexto fático, e as escolhas razoáveis que foram realizadas nesse contexto. Então, tem discricionariedade administrativa, né? Tem a doutrina Chevron para nos auxiliar, e tem esses dois elementos na LINDB como norteadores, não só da interpretação do gestor, que precisa também ter cuidado com isso, como também norteador da própria atividade de controle. Porque, veja, não há, seja o dolo, seja a culpa, seja o erro, todos partem de um pressuposto comum, que é uma manifestação de vontade. Manifestação de vontade, ou consciente ou inconsciente, mas é uma manifestação de vontade, para chegar num resultado. Então, não há como eu compreender a manifestação de vontade, portanto, o elemento subjetivo, sem entender o contexto no qual aquela pessoa estava inserida. Não tem como. É por isso que eu falo dificuldades reais de gestão, escolhas razoáveis. E aí é o professor Fábio Osório Medina. Ele disse, se você não analisa o contexto para entender o elemento subjetivo, qual é a razão do princípio da culpabilidade? Pira o princípio da culpabilidade, acaba com o devido processo e só condena. O princípio da culpabilidade está na Constituição. E para analisar a culpabilidade, e claro que aqui entra no sentido amplo, né, para entender a própria percepção da análise do erro, precisa avaliar a conduta. Né? Precisa entender o elemento subjetivo. E aqui, só para ficar a título de informações, a lei de improbidade administrativa, ela não há possibilidade de você enquadrar um erro, né, dentro dessa ideia de improbidade administrativa, porque pressupõe o dolo, né, pressupõe a vontade direta de causar dano, enfim, de fazer todas aquelas condutas lá na lei de improbidade reformada. A ideia do crime de hermenêutica, né, que eu já antecipei o debate aqui, quando falei lá no início da decisão do STF, a possibilidade de divergir de interpretações e etc. e tal. Né? Então, é importante, né, que a improbidade decorra exclusivamente do dolo. E aqui, queria compartilhar com vocês. Aqui é o meu perfil no Instagram, né, para quem tiver interesse de seguir lá. Aqui é o livro que eu lancei agora recentemente, que deu base a toda essa nossa reflexão entre as alternativas possíveis e o erro grosseiro nas contratações públicas, a LINDB e o impacto na responsabilização do agente. Você encontra ele lá no site da editora Thor, você encontra ele também na Amazon. E aqui é uma mensagem para que a gente reflita, né, sobre ela, porque você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, exatamente por conta de tudo isso que a gente conversou. Então era isso, pessoal. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar as nossas reflexões. Até uma próxima oportunidade e bons estudos aí para todos e todas vocês.